paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, e Cristo quer dizer Messias, o Salvador de todo aquele que crê nele. A nova congregação no Brasil, todo aquele que invocar o nome do Messias chamado Cristo, será salvo. Eu sou Estevão, mensageiro da palavra do Messias chamado Cristo Jesus. E essa mensagem, eu quero que vocês entendam e compreendam que a Páscoa, ela é um mandamento, ela é santa, é uma ordem de Deus, do Criador, de tudo aquilo que existe na terra. Ele manda em tudo e sabe de tudo. Essa mensagem, como eu falei para vocês, é sobre a Páscoa do Senhor. Até a ceia, que a Páscoa foi mudada para a ceia do Senhor Jesus. Esse estudo que eu vou trazer para vocês agora entenderem e compreenderem que a Páscoa é seríssima, é santa e é um mandamento de Deus. Pois eu sou Estevão, o meu nome é Estevão, mensageiro das verdades de Cristo Jesus. Eu estudo a Bíblia, medito na Bíblia. Agora vamos ler junto, você aí lendo junto comigo. E você que não tiver Bíblia aí, ouça para compreender e entender. Vamos começar pelo livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 4 até o versículo 8. A Páscoa. Versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor. Solenidades quer dizer mandamento, o mandamento dele. As santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. Versículo 8. No primeiro dia sereis santa convocação. Nenhum trabalho civil fareis. Versículo 8. Mas 7 dias oferecereis oferta
queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho civil fareis. O que quer dizer que na Páscoa do Senhor é a Páscoa lembrando que Deus tirou os israelitas do Egito por mãos fortes, por meio do seu poder. E eles tinham que comemorar no mês de Abib, que é o mês de abril, entre o dia 14 até o dia 15. O dia 15 é o dia que pega o cordeiro e mata o cordeiro ao pôr do sol. E prepara e come, não deixa sobrar nada. Mas vamos adiante, para que vocês venham entender e compreender. Vamos agora para o livro de Deuteronômio, capítulo 16. Até o versículo 8. Moisés disse ao povo: Capítulo 16. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus, no mês de Abib, como falei para vocês, que é o mês de abril. É o mês de abril, entre o dia 14 até o dia 15. Não é outro mês, não. A festa da Páscoa não poderia ser comemorada em outro mês. Não poderia. É nesse mesmo mês de abril. Só nesse mês de abril de cada ano, nesse mesmo mês de abril, entre o dia 14 até o dia 15. Pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês do Egito. Versículo 2. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Versículo 3. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento. Comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. E esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Vocês estão vendo que é uma ordenança, é um mandamento? Nesse mês de abril, entre o dia 14 ao dia 15, é a Páscoa do Senhor, a comemoração, a libertação do povo quando saiu do Egito. Para que eles viessem se lembrar, para fazer todas as vezes, comemorar todas as vezes, nesse mesmo mês de abril, entre o dia 14 ao dia 15. Não poderia ser em outro mês, não. Versículo 4. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo
o país deverá ter fermento em casa. E o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia. Não devem sobrar nada para o dia seguinte. Quer dizer que aqui está falando que o cordeiro tinha que ser comido todo, não poderia sobrar nada. E no país todo, todos tinham que comer pão sem fermento. Todos tinham que comemorar a festa da Páscoa. Versículo 5. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só. Isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Entenderam agora? Que o animal deveriam ser mortos ao pôr do sol, para lembrarem da saída do Egito, comemorarem a saída do Egito. Não poderia ser outra hora, não. Tinha que ser ao pôr do sol, ou seja, às 5 horas da tarde. O animal tinha que ser morto e preparado, comido. Entenderam agora? Versículo 7. Cozinhem e comam o animal. Entenderam agora? Ali no lugar de adoração, escolhido por Deus. E na manhã seguinte voltem para casa. Versículo 8. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento. E no 7º dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor, nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. Por quê? Era o dia, o 7º dia, o dia de dedicação a Deus, de comemoração, de gratidão a Deus, dia de glorificar o nome de Deus. Era o dia de glorificar o nome do Senhor, de adorar e glorificar o nome do Senhor. E agora a gente vamos falar da ceia. Da ceia do Senhor, que se encontra no livro de Mateus. Vamos começar pelo livro de Mateus. Mateus capítulo 26, versículos 17 e 25. Então Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa, como falamos lá agora que nós estudamos no livro de Levítico e no livro de Números. Aqui relata que Jesus ele comemorou no primeiro dia do mês de Abib, que é o mês de abril, o dia 14 entre o dia 15.
No livro de Mateus também escreve as mesmas coisas. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Versículo 8. No versículo 19. Perdão, versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Estavam todos reunidos, os 12 reunidos, os 12 discípulos reunidos com Jesus para comemorar a Páscoa. Eu quero que vocês entendam essas coisas. Versículo 21. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Quando Jesus revela que um dos 12 discípulos vai trair ele, eu creio que eu estou pensando aqui e creio que você também está pensando também, quem deles iria trair Jesus? Claro que foi Judas Iscariotes. Versículo 22. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: ô Senhor, não está achando que sou eu? Está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Quem vai me trair é aquele que se reúne conosco, é aquele que eu enviei para pregar o Evangelho junto com vocês. Quem vai me trair é aquele que está à mesa aqui conosco. Ele não disse o nome, é você, Judas. Não disse não. Jesus não disse o nome, ó Judas, é você que vai me trair. Ele permaneceu calado ainda, em silêncio, mas ele sabia. Quando ele disse também, quando os discípulos disseram: Senhor, já é a Páscoa, onde é que o Senhor quer que a gente arrumamos a Páscoa? Preparamos o jantar da Páscoa. Aí então Jesus ele olha para os discípulos e disse: ide, vai na cidade, vocês vão encontrar um homem com um jarro na mão. E vocês dizem a ele que chegou a minha hora. Chegou a minha hora e eu preciso comemorar a Páscoa junto com os meus discípulos na sua casa. Quando Jesus disse chegou a minha hora de sofrer. Chegou a minha hora de ser desprezado, humilhado, maltratado, zombado, caluniado, rejeitado. Chegou o momento. Mas eu já estou preparado para essas coisas. Assim Jesus falou, nesse momento de aflições. Versículo 24. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem,
as Escrituras Sagradas. Mas, ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Mas nasceu. Mas estava lá. Jesus ele já sabia desde o princípio, desde as escolhas, que ele quando escolheu Judas Iscariotes para ser seu seguidor, ele já sabia que ele era o traidor, mas ele não disse. Jesus ele poderia ter dito, eu não vou te escolher não, Judas, porque tu vai me trair e através de você é que eu vou morrer. Ele não disse isso. Ele não disse, Judas, você é quem vai me trair. E você vai ser a ferramenta preparada para os líderes religiosos me pegarem, me prenderem, me maltratarem, me espancarem, caluniarem, me rejeitarem e me pregarem naquela cruz que eu já sei que vai acontecer. Ele não falou isso não. Ele escolheu mesmo assim. Ele escolheu porque ele já sabia o que iria acontecer com ele. Que ele tinha que sofrer por todos nós. Sabe por quê? Porque ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Assim como Deus revelou para Pedro, no livro de Mateus, capítulo 16 e versículo 16. Quando Jesus diz, e vocês, quem vocês dizem quem eu sou? E vocês, quem vocês dizem quem o Filho do Homem é? Quem eu sou? Quem é que eu sou? O que é que vocês dizem? Aí Pedro vai e responde, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Aí, nesse momento, Jesus ele já sabia que Judas Iscariote iria o traí-lo. Judas já estava sendo designado para trair Jesus. Já estava sendo escolhido para ser a ferramenta para trair Jesus. Era Judas Iscariotes. Mas mesmo assim Deus tinha já dito nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Já estava escrito que era Judas o traidor. Versículo 25. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, quem está dizendo isso é você mesmo, Judas. Você sabe, Judas, que você me trai. Você sabe, Judas, que é você que vai me trair. Eu sei de tudo, Judas. Mas agora você mesmo se confessou com a sua própria boca. É você o homem que vai me trair. E já está me traindo, é você, Judas. Agora a gente vamos para a ceia. Quero que vocês entendam e compreendam que aqui na ceia do Antigo Testamento, Jesus comemorou. Ele comeu o pão, comeu do cordeiro e tomou do vinho. Mas eu quero que vocês entendam e compreendam que foi no mesmo mês, no dia Abib, no dia 14 até o dia 15. Quero que vocês entendam essas coisas. Agora, a ceia do Senhor. Versículo 26. Também vocês encontram também no livro de 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23 e 25. Agora a gente vamos para a ceia do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 26
E agora no versículo 26 de novo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam. Isto é o meu corpo. O que quer dizer? Isto é o meu corpo, não é mais o corpo do Cordeiro, mas não do Antigo Testamento, não. Vocês não vão mais comemorar a Páscoa do Antigo Testamento, não. Vocês agora vão comemorar a ceia, a minha Páscoa. Vocês vão comemorar agora que sou eu a Páscoa. Eu estou sendo o Cordeiro do Antigo Testamento. Eu estou sendo o Cordeiro do Antigo Testamento. Aí aqui Jesus diz: peguem e comam. Isto é o meu corpo. Os discípulos naquele momento pegaram e comeram. Quero dizer para vocês que Judas também comeu. Judas Iscariotes também comeu. Mesmo sendo aquele que o ia trair, que já estava traindo ele. Ele também pegou do pão e comeu. Agora, vamos para o versículo 27. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Quero que vocês entendam e compreendam. Jesus Cristo, que é o Messias, o Salvador de todo aquele que crê, ele comemorou a Páscoa do Antigo Testamento. E no mesmo dia, no mesmo mês, ele também fez o símbolo do Antigo Testamento, da Páscoa do Antigo Testamento, o pão sem fermento, que o povo comia também no Antigo Testamento. Os discípulos também comeram o pão sem fermento, que é o símbolo do Cordeiro do Antigo Testamento. E era agora o símbolo do corpo de Jesus. E o vinho que os discípulos também tomaram é o símbolo do sangue do Cordeiro do Antigo Testamento, qual era posto nos umbraux das casas, para a expiação de pecados. Agora, é a ceia do Senhor Jesus que nós tomamos, o cálice que nós tomamos, que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue dele, que simboliza o sangue dele, para a remissão de pecados. É a nova aliança. Agora, vamos para o versículo 29. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber
com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então há uma grande festa no reino. Quando ele voltar, há uma grande festa que nós iremos tomar junto com ele. Então, versículo 30. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Então, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, entendam, compreendam que não há necessidade de você ceiar todos os meses. Não há necessidade para isso, não. A ceia do Senhor é no mês de Abibe, que é o mês de abril, entre o dia 14 até o dia 15. Então, se você está comemorando a ceia do Senhor, participando do corpo do Senhor e participando do sangue do Senhor, todos os meses, não faça isso não, vocês estão errados. Vocês estão errados e estão erradas. Vocês estão se embriagando. Vocês estão se embriagando fazendo isso. Estão fazendo como o mundo faz, que bebe todos os dias. Todos os dias o mundo bebe. Agora muitos pegam a passagem que Paulo cita no livro de 1 Coríntios, que eu vou ler para vocês agora entenderem. Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 25. Eles dizem que é para comemorar de mês em mês, tomar a ceia do Senhor de mês em mês. Vamos descobrir agora se é ou não. Capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu vou ler do versículo 17 até o versículo 26, que fala a ceia do Senhor, para explicar mais melhor para vocês entenderem, saírem dessa crença, saírem dessas lideranças que estão fazendo essas coisas com vocês, confundindo a cabeça de vocês, a mente de vocês, estão poluindo a mente de vocês. A ceia do Senhor. Nas instruções que agora vou dar a vocês, aqui é o apóstolo Paulo falando, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que em parte isso é verdade. No versículo 19. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro que são os que estão certos. Versículo 20. Quando vocês se reunirem, não é a ceia do Senhor? Quando se reunirem para comemorar a ceia do Senhor, vocês não estão se lembrando dele?
Vocês não estão fazendo como ele fez, como ele mandou, como ele ordenou? Não foi de meses em meses, não. Foi entre o dia 14 ao dia 15 de Abib, que é o mês de abril. Vou ler de novo para que vocês venham entender. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Versículo 21. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Estão vendo agora? Versículo 22. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas, onde podem comer e beber? Claro que sim. Então por que vocês não fazem isso nas casas de vocês? Paulo começa a dar ordem na casa. Paulo começa a liderar. Paulo, líder da igreja, começa a dar ordem, dar exemplo. Vocês não têm casa não para beberem? Vocês não têm casa não para ficar bêbados? Beberem até cair? Vocês estão fazendo como o mundo faz. Não façam isso. Sejam filhos de Deus e não filhos do mundo. Sejam convertidos. Sejam aceitos por Deus. Praticando, fazendo as coisas de Deus certas. Fazendo o que Ele mandou certo. Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? Estão vendo agora? Que eles comiam tudo e não deixavam para ninguém. Bebiam tudo e não deixavam para os outros. Comiam e bebiam tudo. Que nem os bêbados, os embriagados. E não deixavam para os outros irmãos. Os outros irmãos ficavam de fora. Por causa dessas pessoas que estavam no meio. Fazendo essas práticas terríveis. Fazendo do jeito que eles queriam. Praticando, comemorando a ceia do Senhor. Do jeito deles que eles queriam. Paulo foi lá para arrumar a bagunça. Para pôr as coisas no lugar. O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Que vocês estão certos? Estando errados? Vocês querem que eu diga para vocês que vocês estão comemorando certo a ceia do Senhor, mesmo vocês fazendo errados? Pois vocês estão errados. Querem que os elogie? Eu não vou elogiar vocês não. Eu vou corrigir. Eu vim para corrigir o que está errado. Eu estou corrigindo vocês. Portanto, faça as coisas de Deus certa como Ele mandou. Como Ele ordenou. De ano em ano. Não é de mês em meses não. De ano em ano. Não é de mês em meses não. É no mês de abril, que é o mês de Abib, no calendário de Israel. É o mês de Abib, o mês de abril, entre o dia 14 ao dia 15. É claro que não vou elogiá-los. Portanto, vocês todos estão errados. Portanto, vocês estão errados. Bandos de incrédulos. Bandos de incrédulos. Façam as coisas certas como Deus ordenou. Como o Senhor Jesus mandou fazer.
Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Tá vendo? Na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Portanto, o Senhor, o Messias chamado de Cristo Jesus, ele ensinou certo. O Paulo também ensinava certo, estava ensinando certo, corrigindo quem estava errado. E você, meu irmão e minha irmã, que está fazendo esse tipo de ação do jeito como esses líderes estão praticando, estão colocando na mente de vocês, ceando de mês em mês, está errado. Vocês estão errados. Versículo 25. Assim também disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantia pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Cada vez, não é vezes não, como esses pastores aí, eles falam que é todas as vezes, não. É como eles querem fazer, mas não é não. Toda a vez, não é vezes não. É toda a vez que vocês estão reunidos para comemorar a ceia do Senhor, para comer do pão, para tomar do vinho. Vocês não estão comemorando, não é o corpo do Senhor, não é do sangue do Senhor? Por que vocês estão fazendo errado? O Senhor Jesus não ensinou certo? Ele ensinou errado, portanto, falem agora. Respondam se ele ensinou certo ou se ele ensinou errado. Respondam se eu estou ensinando certo ou se eu estou ensinando errado. Porque eu aprendi com o Senhor. Ele me ensinou. Portanto, eu estou passando para vocês o que eu aprendi com ele, o que ele me mandou fazer. E por que vocês estão fazendo errado? Bandos de incrédulos. Versículo 26. De maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Entenderam agora? Não é vezes não, é toda vez. Se for vezes, então eu posso comemorar. Hoje eu tomo a ceia, como o pão sem fermento, tomo o cálice, o vinho, que é como perdão. Se for assim como muitos estão dizendo que é todas as vezes, eu posso pegar o pão sem fermento e comer. Posso pegar o cálice, que é o vinho, e tomar. Quando for no final do mês, eu fazer do mesmo jeito. No outro mês, eu fazer do mesmo jeito. No outro mês, eu fazer do mesmo jeito. Eu estou fazendo certo? Ou estou fazendo errado? Respondam. Claro que eu estou fazendo errado. Mas, portanto, eu estou dando esse estudo para que vocês venham entenderem, compreenderem. A ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor é de ano em ano, de mês, no primeiro mês, que é o mês de Abib, o mês de abril, entre o dia 14 ao dia 15. Agora todos vocês
Se quiserem continuarem a praticar como vocês estão praticando, continuem. Continuem. Eu vou fazer do jeito que o Senhor ensinou a Paulo e também do jeito que eu estou aprendendo, que é do mês de Abib, que é o mês de abril, entre o dia 14 e o dia 15. Não posso fazer ao contrário, não. Não posso fazer ao contrário. Sabe por que eu não posso fazer o contrário? Porque eu quero herdar a vida eterna. Eu quero herdar no reino dos céus. Eu quero entrar pelaquela porta estreita. Porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. E muitos é que estão entrando por ela. Muitos é que estão entrando por ela. E poucos é que encontram a porta estreita para entrar por ela. Todos vocês agora fiquem na paz do Messias chamado de Cristo Jesus. Amém. Vou tomar agora essa aguinha. A garganta ficou seca, a garganta. Amém.